Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mercado da Bola. Muito prazer, eu sou Esteves e no vídeo de hoje vamos falar sobre o Barcelona que chegou a um acordo com o atacante Nico Williams, Diego Simeone pede e Atlético de Madrid tenta a contratação do meia Richard Rios do Palmeiras, Inter de Milão demonstra interesse no volante Ederson, Dibu Martínez quer jogar no Manchester United, Alex Telles é pretendido pelo Al Nassr e pode deixar o Botafogo após o Mundial de Clubes e muito mais. Antes de tudo, já dê aquela moral deixando seu like e considere se inscrever aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. Aqui você não perde nada do mercado da bola nacional e internacional. Começando então pelas transferências confirmadas, o Mirassol anunciou a chegada do atacante Alisson de 26 anos, que chega após passagem pelo Torpedo Moscou da Rússia. O São Paulo anunciou o retorno do técnico Hernan Crespo, que assinou até o fim de 2026. O argentino estava livre no mercado desde que deixou o Al-Ain dos Emirados Árabes Unidos e retorna ao tricolor paulista, onde já conquistou o Paulistão em 2021. O Vélez Sarsfield da Argentina confirmou o zagueiro Lisandro Magalhães, de 31 anos, assinou até 2027. Ele deixa o Pumas do México sem custos. Pablo Sarabia foi confirmado no Al Arabi do Catar. O atacante de 33 anos assinou pelas próximas 2 temporadas e chega sem custos depois de não renovar com o Wolverhampton. Vítězslav Jaros foi confirmado no Ajax da Holanda. O goleiro de 23 anos chega emprestado junto ao Liverpool até o fim dessa temporada. E após empréstimo, o Metz da França anunciou o meia Jesse Deminguet, de 27 anos, que assina então em definitivo até 2028. Ele deixa o Estrasburgo, também da França, por valores não revelados. O Auxerre da França anunciou o lateral direito Lamine Sy, de 22 anos, que chega sem custos, do Cannes, também da França. O Lille da França anunciou o atacante Marius Broholm, de apenas 20 anos. Ele assinou até meados de 2030 e deixa o Rosenborg da Noruega a um custo de 6 milhões de euros. E o Barcelona ativou a cláusula de rescisão e anunciou o goleiro Juan Garcia, que tem 24 anos e custou então 25 milhões de euros. O jogador deixa o Espanyol, também da Espanha, e assina até meados de 2031. E aí, gostou do reforço do Barça para o gol? Bora deixar aqui nos comentários a sua opinião. E o Espanyol já anunciou seu substituto, que é Marko Dimitrovic, de 33 anos. O sérvio chega sem custos do Leganés, também da Espanha, e assina pelas próximas 3 temporadas. Já vimos então as transferências confirmadas, agora é hora de falar de negociações e especulações do mercado, começando pelo Santos, que chegou a um acordo com o volante William Arão, de 33 anos, que está livre no mercado após passagem pelo Panathinaikos da Grécia. O Peixe aguarda apenas os exames médicos para assinar o contrato com o jogador, que chega em São Paulo no fim dessa semana, confirmou o site UOL Sport. E o Panathinaikos da Grécia tem interesse no meia Vinícius Anocelo, que pertence ao Santos. O time grego tem interesse do empréstimo de 1 ano, com opção de compra vinculada, mas até o momento não fez uma oferta ao Peixe. Foi o que revelou o site Globo Esporte. O jogador estava emprestado ao Estoril Praia de Portugal na atual temporada, e a tendência é que ele nem volte ao time paulista, e fique então na Europa, só que para uma outra equipe. Segundo o jornalista Wagner Martins, o Internacional tem interesse de vender o atacante Enervalense, de 35 anos, no meio deste ano, devido à má fase do equatoriano. Nos últimos dias, surgiram especulações que times da MLS teriam interesse no jogador, mas até o momento não tem propostas de lá. O jogador tem um alto salário e não vem correspondendo em campo, por isso o Colorado está disposto a se desfazer do jogador, que foi vinculado recentemente também ao Emelec do Equador. Segundo o jornalista Caliel Dornelles, o São Paulo procurou o atacante Matias Arezzo, de 22 anos, e chegou a fazer uma proposta pelo uruguaio, que seria de um empréstimo até o fim deste ano, com o time paulista pagando todo o seu salário. O Grêmio, no entanto, já recusou. O time gaúcho aceita apenas a venda do jogador, onde tem hoje o Peñarol do Uruguai como interessado, além do Hellas Verona da Itália, notícia que eu já falei nos últimos vídeos. O Real Betis da Espanha voltou a procurar o zagueiro Vitão, após uma negociação frustrada no ano passado. Sevilha, também da Espanha, e o Porto de Portugal são outros times que fizeram sondagens pelo jogador e querem contratá-lo. Aos 25 anos, Vitão não descarta voltar à Europa. Por sua vez, o Internacional também vê a necessidade de vender algum jogador no meio deste ano e avalia Vitão em mais de 10 milhões de euros. Mas a ideia seria mantê-lo pelo menos até o fim do ano, já que agora seria bem difícil contratar um substituto à altura. A informação foi confirmada pelo site Globo Esporte.
Roma da Itália tem interesse no lateral direito Wesley, que pertence ao Flamengo e entrou deste modo na disputa com a Juventus e com outras equipes pelo jovem de 21 anos. Wesley seria um pedido do técnico Gasperini, que está no seu radar desde os tempos da Atalanta. Foi o que revelou o jornal italiano Calciomercato. De fato, o time carioca não descarta negociar o jogador após a Copa do Mundo de Clubes e já tem até negociações com a Juventus, que inclusive sinalizou com uma proposta na casa de 20 milhões de euros. Agora então, a Roma pode entrar na disputa e também fazer uma proposta. O Al Nassr da Arábia Saudita tem interesse de repatriar o lateral esquerdo Alex Telles após a Copa do Mundo de Clubes. Hoje no Botafogo, o jogador foi dispensado pelo time árabe em 2024, porém o time teria se arrependido e agora pretende recontratá-lo. O jogador de 32 anos já respondeu uma sondagem e deixou em aberto esta possibilidade, deixando claro que teria sim interesse de voltar. Foi o que revelou o jornal da Arábia Saudita, Al Riyadh. Alex Telles tem contrato com o Glorioso até o fim do ano que vem e tem um valor de mercado na casa de 4 milhões de euros. E dificilmente então o time carioca vai liberar sem uma compensação financeira. Você acha que Alex Telles deveria ficar no time carioca ou voltar para a Arábia Saudita? Bora deixar aqui nos comentários. A pedido do técnico Diego Simeone, o Atlético de Madrid mira a contratação do meia Richard Rios do Palmeiras, conforme noticiou o jornal espanhol Sport. O técnico argentino acredita que Rios se encaixa perfeitamente no que ele busca para reforçar o meio de campo na próxima temporada. Hoje o Mundial de Clubes serve como uma vitrine para o colombiano, que é alvo de várias equipes no mercado, como Sporting e Porto, ambos de Portugal. Bom, quem quiser levar o jogador de 25 anos terá que pagar mais de 35 milhões de euros. Recentemente ele foi ligado também a times como PSG e Manchester United, mas até o momento não há negociações avançadas com nenhuma equipe. E aí, será que realmente Richard Rios se encaixaria no esquema de jogo de Diego Simeone? Bora deixar aqui nos comentários a sua opinião. O Barcelona está de olho no jovem meio-atacante Lucas Zuccarello, que pertence atualmente ao Vasco da Gama e tem apenas 18 anos. O time catalão vê o jovem como muito promissor e estaria preparando uma oferta na casa de 15 milhões de euros e mais uma quantia em bonificações. Foi o que revelou o portal espanhol Fichajes. A ideia do Barça é usar o jogador a longo prazo, mas que ele já poderia chegar e evoluir junto ao time. E ainda falando de Barcelona, o time catalão chegou a um acordo com o atacante Nico Williams por um contrato válido de 6 temporadas. Foi o que confirmou o jornalista Fabrizio Romano. A fonte destaca ainda que o seu salário será entre 7 e 8 milhões de euros líquidos por temporada. Bom, com o jogador então já está tudo resolvido. Agora tem que concluir a negociação com o Athletic de Bilbao, e onde o time catalão deve pagar a multa contratual, que hoje é na casa de 60 milhões de euros. Visto que essa seria a única forma que o Athletic de Bilbao liberaria o jogador. Por menos do que isso ele não sai. Bom, mas o grande entrave neste momento seria por conta do fair play financeiro. O Barça quer ter certeza que vai poder inscrever o jogador para não correr o risco de viver um novo caso do Dani Olmo, o que aconteceu nesta temporada. Mas enfim, com o jogador, o Barcelona já tem um acordo. Resta mesmo pagar a multa rescisória junto ao Athletic de Bilbao. Lembrando que Nico Williams era alvo também de Arsenal, Chelsea e Bayern de Munique, mas prioriza sua permanência na La Liga e vê com bons olhos jogar então no Barcelona. Quem sabe então, em breve ele pode ser anunciado. O goleiro Dibu Martínez deixou bem claro que quer se juntar ao Manchester United. O time inglês ainda busca definir a situação do goleiro André Onana, antes de avançar por um reforço neste setor. Por sua vez, o Aston Villa aceita vender o argentino e o negócio pode chegar na casa de 40 milhões de libras, revelou o jornalista inglês Ben Jacobs. Dibu Martínez é pretendido ainda por times como Atlético de Madrid, Galatasaray e entre outras equipes, e realmente tem grande chance dele ser vendido pelo Aston Villa nesta temporada. A Inter de Milão da Itália demonstrou interesse no volante Ederson da Atalanta, como um possível substituto para Çalhanoğlu, que está na mira do futebol turco. Uma tentativa pelo brasileiro só vai acontecer então após a venda do jogador ser concretizada. Hoje Ederson tem um preço fixado em 50 milhões de euros, conforme revelou o jornal italiano Tuttomercato. Juventus, Al Hilal e vários times da Premier League também já demonstraram interesse no jogador. Tem grandes chances de ser negociado na próxima janela. O que você acha? Ederson seria um bom reforço para o meio de campo da Inter? Comente aí. O Benfica de Portugal está muito próximo de um acordo com o lateral direito Amar Dedić, de 22 anos. O bósnio deixará o Red Bull Salzburg da Áustria a um custo de 10 milhões de euros. A informação é do jornalista Fabrizio Romano. O acordo já está selado e o anúncio é iminente. O mercado da bola de hoje então fica por aqui. Se você gostou, já fortalece com seu like e considere se inscrever aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. Não esqueça de comentar a sua opinião, que desse modo podemos trocar uma ideia. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês, eu desejo a todos um ótimo e abençoado feriado e até o próximo vídeo. Um forte abraço!